mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora. Fala comigo agora. Fala comigo nesta hora, Senhor. Fala comigo agora. Fala comigo agora. Fala comigo agora. Fala comigo nesta hora, Senhor. Fala comigo agora. Glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, tu és santo, Senhor. Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo,
Espírito Santo. Tu és digno, Senhor, de adoração, papai. Obrigado por este momento, Senhor. Tua palavra diz em Mateus capítulo 6, quando orares, entre em teu quarto. Fale com Deus em secreto. O Deus que vem em secreto recompensará em secreto também. Eu te agradeço, Senhor, por esse momento aqui na minha casa, que eu possa estar compartilhando com a tua igreja, Senhor, esse momento de adoração, esse momento de oração. Eu peço agora em nome de Jesus, venha, meu Deus, colocar a tua proteção, os teus anjos conosco, Senhor. Afasta, meu Deus, todo atrapalho. Afasta, Senhor, tudo aquilo que não provém dos céus. Afasta, meu Deus, todo mal, toda praga, Senhor, da nossa casa, da nossa família, Senhor. Eu peço, meu Deus, cuida de cada um de nós, Paizinho. Cuida, meu Deus, de cada pai de família, de cada dona de casa, Senhor. Cada criança, Pai. Meu Deus, da qual o Senhor tem propósito, Senhor. Eu peço, meu Deus, cuida, Senhor, zela. Derrama o teu cuidado, a tua bênção, Jesus. Fala conosco nesta noite, Senhor. O Senhor é o Deus que habita em meus louvores. Fala conosco neste momento, Pai de louvor. Meu Deus, cada pessoa que se encontra conectada conosco. Assim, meu Deus, como o Senhor curou o servo de um centurião à distância, Pai. E ainda disse, não há fé igual a essa em Israel. Eu peço que a tua bênção e a tua presença alcance cada vida agora. Cada pessoa que compartilha deste momento, Pai, conosco, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Muito boa noite, povo de Deus. É um prazer estar aqui nesse feriado, dia 1º de maio. E eu quero pedir a Deus que eu possa ser instrumento na sua vida. Enfrentamos um momento de desafio em nosso país, não só no país, no mundo inteiro, né? E sempre de fé em fé, de glória em glória, confiando em Deus, confiando no seu cuidado, confiando que Ele estará trazendo recuperação àqueles que estão enfermos, àqueles que estão passando por dificuldades. É um momento de nós confiarmos e repassarmos esta confiança, esta fé, orando uns pelos outros, estendendo a mão àquele que está precisando, está necessitado. É um momento que nós devemos compartilhar, não somente problemas, mas soluções. E Deus, Ele é a nossa solução neste momento. Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Deus é aquele que transforma os nossos fardos pesados em fardos suaves e leves. Vinde a mim, Ele está dizendo, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, disse Jesus. E é o momento de nós aprendermos com Deus. O momento da quarentena, é o momento da gente aproveitar esse tempo de isolamento para transformá-lo num tempo de edificação espiritual. Eu acredito que no deserto, quando o povo de Deus passou pelo deserto, foi mais ou menos por aí. Não tinha muita entretenimento, não havia muitas distrações, muitas distrações no deserto, né? E na verdade o povo teve que se focar em algo. Alguns focaram em murmurar, alguns focaram em blasfemar, em criticar as suas lideranças, mas teve aqueles que focaram em buscar a Deus. Na verdade, como foi Moisés em meio ao deserto, em meio a um povo blasfemador, a um povo murmurador, a um povo que criou idolatria,
Moisés buscou a Deus e recebeu o maior presente, foi a presença de Deus. E ali a tábua dos 10 mandamentos, por 2 vezes. Então esse momento de deserto que a gente passa, muitas vezes não é o deserto de comida, mas é o deserto sentimental, psicológico, onde muitas vezes as pessoas precisavam aliviar o seu estresse no shopping, alguns em pizzarias, outros em passeios em restaurantes. Nós temos aí as limitações, nós temos aí as dificuldades de locomoção. Então nós temos um momento que é como um deserto, como aquele povo que passou pelo deserto, as roupas cresciam, o alimento diário havia, mas não havia as distrações do Egito, Então era o momento de buscar a Deus. E eu convido você a transformar esse momento de quarentena em momento de consagração. Quanto tempo faz que você não tira momento para Deus? Lá no Antigo Testamento, no livro de Levíticos 25, por ali, naquelas imediações, fala-se do ano do jubileu, falava-se também do ano sabático. Olha só, a cada 6 anos trabalhado, o 7º ano era chamado de ano sabático, porque era um ano que não se trabalhava, era um ano que só se vivia para Deus. E eu estou com a impressão de que a gente está vivendo um ano que dá para viver para Deus aí, apesar que é um ano de desafio, mas pelo menos 1 mês ou 2 para aqueles que estão em quarentena, valorizar a presença de Deus, tirar o seu momento de oração, de jejum, de leitura da palavra, Então naquela época, a cada 6 anos trabalhados separava um. E a cada 49 anos, no 50º ano, se comemorava o ano jubilar, o ano de jubileu, que era também um ano inteiro só vivendo para Deus, só se consagrando e vivendo da colheita passada. Ou seja, era um momento que Deus era o centro da vivência do homem. A gente não levando para muitos anos atrás, mas trazendo até pouco tempo atrás, nós tínhamos um ensinamento. Eu lembro que eu era criança, até no interior do Rio Grande do Sul, como havia muita terra, ainda há muita terra produtiva, e eu lembro que tinha a cada 6 anos, no 7º, alguns anos atrás, ainda se descansava a terra. E nesse descanso a terra se recuperava as suas proteínas, vitaminas ali, a sua força, recuperava o magnésio, o cálcio da terra, mais alguns ingredientes mais que eu não sou especialista na área, mas eu sei que era preciso até a terra descansar a cada 7 anos para poder se recuperar a sua força, não é verdade? Então nós vemos que isso aí foi esquecido. Hoje o homem vive um sistema de produção ininterrupta. E quanto mais produz, menos desfruta da terra, menos desfruta da família, menos desfruta da unção e da presença de Deus, menos desfruta daquilo que Deus deu. E eu vejo que Deus está chamando você. E o que é engraçado é que foi o início desse problema de quarentena, de coronavírus, se iniciou bem logo após o carnaval, aqui no Brasil. Faltava dias para Páscoa. Era bem um período em que Jesus costumava se consagrar também. Antes de Jesus comemorar a Páscoa, que já era comemorado desde o tempo do Egito, havia a festa dos pães asmos naquela semana da Páscoa, Tudo em torno das coisas de Deus e da consagração ao Senhor. E eu quero convidar e encorajar você a tirar esse momento de oração, de consagração, esse período que você está de quarentena, trabalhando menos, com menos
opções de entretenimento. É um momento de se voltar para Deus. É um momento da gente valorizar a presença de Deus e compreender que o nosso refúgio não está nas distrações, não está no sistema humano, mas está na força da unção do Espírito Santo. Este deve ser o nosso alvo, nosso foco principal. Convido você agora a cantar mais umas canções comigo. Onde você estiver na sua casa, se for possível, curva sua fronte, feche os teus olhos e adore a Deus comigo. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, te adorando, Senhor. Exaltado nos céus, eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, só a verdade vai sempre reinar. Glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, por sempre exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, só a verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, para sempre exaltado no céu. Obrigado, Senhor.
mais temer. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar. E poder te contemplar. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Quando eu te vejo, Senhor, quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Eu só quero ver você. Eu só quero ver você. Eu só quero ver você. Diga para Jesus isso de novo. Eu só quero ver você. Eu só quero ver você. Eu só quero ver você. O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os fazem cantar santo? De novo. O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? Eu quero olhar a face do meu Criador. Eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Me amou. Eu quero olhar a face do meu Criador. Eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Me amou. Eu quero olhar a face do meu Criador. Eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Me amou. Eu quero olhar a face do meu Criador. Eu quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Me amou. Santo é teu nome, Jesus. Se você quiser dobrar o seu joelho onde você estiver, se estiver na sua casa, faça um momento de clamor, de adoração. Santo, santo, santo. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. De novo. Não há Deus maior.
nosso Deus, como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Espírito Santo, nós te damos graças neste momento, Pai, e pedimos, meu Deus, as tuas mãos estendidas sobre a nossa vida. Pai amado, neste momento, meu Deus, nós estaremos fazendo a leitura da tua palavra, Senhor. Nós pedimos a tua direção, pedimos, meu Deus, o teu conforto, pedimos, Senhor, a tua ministração sobre a nossa vida, sobre os nossos corações. Pai querido, pedimos agora, meu Deus, que o Senhor coloque sobre nós a tua paz, que excede todo o entendimento, Pai. Coloque em nossas vidas, Senhor, a tua paz, meu Deus, que o mundo não pode dar. Que possamos, em meio ao caos, em meio às lutas, em meio às dificuldades, Senhor, ter paz interior, confiando totalmente no teu cuidado sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Quero fazer uma leitura da palavra de Deus. Você que quiser acompanhar junto comigo, aí onde você estiver, no livro de 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6. Vamos ler alguns versículos. Depois nós vamos abrir no livro de Crônicas também. Glória a Deus. Aqui no livro de 2 Samuel nós vemos uma passagem de Davi, quando foi buscar a Arca da Aliança, né, para a sua cidade de Jerusalém. E nós vemos que Davi ele se frustrou na primeira investida dele. Ele teve todo o acesso, todo o apoio, ele teve todo o suporte que precisava para buscar a Arca da Aliança para a cidade de Jerusalém, mas ele não teve sucesso nessa primeira investida. Eu vou ler alguns versículos, você pode acompanhar, pode terminar de ler depois, né, toda a passagem se quiser, mas para a gente não demorar muito na live, eu vou tentar ser objetivo. 2 Samuel capítulo 6. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, a fim de levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta sobre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinadab, que está no alto da colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro. Levaram-no da casa de Abinadab, que estava no alto da colina, com a arca de Deus, e Aiô e Aiô. Verso 5. Davi e todos os israelitas alegravam-se perante o Senhor com todo tipo de instrumento de pinho, harpas, saltérios, pandeiros e símbolos sonoros. Quando chegaram a ira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência.
e morreu ali junto à arca de Deus. Davi se enfureceu, porque o Senhor irrompera contra Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Versos 11. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e a toda a sua família. Então disseram a Davi: o Senhor abençoou a família de Obed-edom e tudo que tem por causa da arca de Deus. Assim foi Davi e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi com alegria. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, ele sacrificava bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, cingido de uma estola sacerdotal de linho. Amém, irmãos? Então nós vemos a palavra de Deus aqui a respeito da investida de Davi na busca da Arca da Aliança para a sua cidade. Assim, irmãos, nós vemos que houve uma frustração de fato. Davi era um homem que tinha todos os recursos possíveis da época. Era um homem de Deus, sim, de fato era um homem de Deus. Mas nós vemos o quê? Que enquanto ele buscou a arca, houve uma tragédia. Aqui haviam 2 soldados, Uzá e Aiô, os 2 filhos de Abinadab, que carregavam a arca. Só que quando os bois tropeçaram, até nós vemos que era de se compreender que haveriam de se colocar a mão para cuidar da arca. Mas nós vemos que diz a palavra de Deus que Uzá, ele tocou com irreverência na arca, sem respeito, sem temor, de qualquer forma. E aquela atitude daquele homem frustrou toda a investida de Davi naquele momento. Ou seja, Deus fulminou Uzá naquele momento em que ele tocou com irreverência. Mas é interessante, nós vemos que Davi se irritou no versículo 8, se enfureceu. Ele não compreendia por que que Deus tinha feito aquilo. Ou seja, nós vemos Davi também perdendo a paciência naquele momento, né? Quem sabe ele sofreu tanto, foi tão difícil para chegar onde chegou, ao modo de se frustrar naquela missão. E ele resolveu deixar aquela arca que simbolizava a presença de Deus, que se invocava o nome do Senhor, né, na casa de Obed-edom, aqui diz a Bíblia. E é engraçado, né, que a mesma arca que serviu de morte e desgraça para aquele soldado que tocou sem reverência na arca, ela serviu para edificação na casa de Obed-edom. A partir do versículo 11 e 12, diz que 13 meses a arca ficou na casa daquele homem, de forma que abençoou tanto que todos viram. Foi notável a bênção de Deus com aqueles 90 dias da arca da aliança ali naquela casa. E a mesma arca da aliança que serviu de morte para um soldado, serviu de edificação para uma família inteira. E se nós analisarmos a palavra de Deus, nós vemos em Deuteronômio 28 que diz que Deus põe diante de vós a bênção e a maldição. Olha que interessante. Deus põe, diz a Bíblia, diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, se ouvirmos a palavra de Deus e colocarmos em prática. E a maldição, se ouvirmos a palavra de Deus e não praticarmos. E lá no livro de Deuteronômio 28, diz a Bíblia que aquele que ouve a palavra de Deus e pratica será bendito no campo, bendito na cidade, bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito seria o fruto das suas crias, das suas vacas, das suas ovelhas, e bendito seria o fruto da sua família também. E aqueles que ouviam a palavra de Deus e não praticavam seriam malditos. Nós vemos que aqui a mesma arca foi morte para um soldado que com irreverência tocou nela,
e foi instrumento de edificação para toda a casa de Obed-Edom, que 90 dias revolucionou aquela casa, de forma que foi notável em toda a nação de Israel, foi visível a edificação que Deus fez. E se nós analisarmos também a ceia do Senhor, que o apóstolo Paulo fala, né? Examinai, pois, o homem a si mesmo, depois come no pão e bebe no cálice. Quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. O apóstolo Paulo também falou sobre a mesa de Deus e a mesa do diabo. Ou seja, quem quer uma decisão sua? Deus. Deus está com a bênção disponível e a maldição disponível. A palavra do Senhor fala em Provérbios, capítulo 3, que a bênção do Senhor habita na casa do justo, mas a maldição na casa do ímpio. Ou seja, Deus que requer um posicionamento da sua igreja. Como você se posiciona em favor da palavra de Deus? Moisés passou 40 anos no mesmo lugar, edificando a sua casa, a sua família, até que um certo dia ele saiu para o trabalho e ele viu a sarça ardendo em fogo, aonde Deus se apresentou a ele, ou seja, era um local rotineiro para ele. Todos os dias ele passava pelo mesmo local, mas Deus disse: tira a sandália dos teus pés, pois o lugar que pisa é santo. E é engraçado que quando Josué entrou em Canaã, Deus fez a mesma coisa. A terra era diferente, mas o Deus é o mesmo. Então Deus pegou e se apresentou a Josué também da mesma forma que se apresentou a Moisés e disse: tira a sandália dos teus pés, pois o lugar que pisa é terra santa, é santo. A forma com que você reage à palavra de Deus e aos seus mandamentos vai determinar a forma com que Deus vai reagir em teu favor ou em teu desfavor. Deus põe diante de mim e diante de você a bênção e a maldição. Quem fica em cima do muro? Aí onde Deus requer um posicionamento. Né? Como tem uma história, um conto, né? Que havia um homem que estava em cima do muro. E de um lado havia anjos, e havia ali anjos de Deus e os apóstolos, e do outro lado haviam Satanás e seus demônios. E diz aquela história, aquele conto, né, que todos os dias aquele homem em cima do muro e os anjos gritavam: pula para o nosso lado, pula para o nosso lado. E do outro lado os demônios não falavam nada, os espíritos malignos não falavam nada. Todos os dias, até que um dia Satanás passou de novo por aquele local e aquele homem curioso que estava em cima do muro chamou ele e disse: ei, vem aqui. Todos os dias eu estou em cima desse muro e os anjos gritam para mim: pula para cá. E vocês olham para mim e não falam nada. Então diz esse conto, né, que Satanás olhou para ele e disse: nós não te chamamos para cá porque o muro é meu, fui eu que criei. Então quem está em cima do muro está do meu lado. Por isso que nós não gritamos para que você pule para o nosso lado, porque você já está do nosso lado. Claro que é um conto, é uma história, mas isso pode ser de forma edificante para que a gente tome um posicionamento em relação às coisas de Deus. E nós vemos aqui a primeira investida de Davi em busca da Arca da Aliança, ele tendo frustração. E por que será que Deus deixou acontecer isso? Então eu estava ligando as duas histórias aqui da Bíblia de Davi, do mesmo posicionamento, da mesma missão. E aqui nós vemos o que? Em 1 Crônicas 13, diz que Davi, aí aqui conta a história de outro ângulo e mais resumido. Davi, na primeira vez que foi buscar a Arca da Aliança, ele consultou homens de guerra.
consultou capitães de milhares e das centenas dos oficiais. Então ele se frustrou naquela primeira investida. Ele foi e investiu em busca da Arca da Aliança com base na sua força militar, com base em estratégia militar, com base no seu próprio braço, no seu próprio poder. E Deus frustrou a missão dele no meio, né, do período, ou seja, quando já havia concluído mais da metade da etapa. Já estavam trazendo a Arca da Aliança, quando Deus frustrou a missão dele. E aqui em 1 Crônicas 13, você pode ler depois, todo ele, se quiser. Nós vemos que Deus deu uma lição a Davi. E é engraçado que aqui no livro de 1 Crônicas, capítulo 15, diz assim, olha o que Davi reconheceu, falou aqui. Visto que não... Aqui Davi já tinha traçado uma nova estratégia, conversado com Deus, e Deus instruiu ele que somente os levitas e os sacerdotes poderiam tocar na arca. Os levitas carregavam a arca, os sacerdotes iam na frente, louvando, cantando e sacrificando a cada 7 distâncias. Essas 7 distâncias, não sei se eram 7 passos, ou 70 metros, ou 7 quilômetros, mas eram etapas. A cada 7 distâncias, né, ou a cada 7 passos, haviam sacrifícios, conforme Deus tinha mandado. E aí Davi disse assim, 1 Crônicas 15, versículo 13. Visto que vocês não levaram da primeira vez, o Senhor irou-se contra nós, porque não o tínhamos consultado em como proceder. Olha o reconhecimento de Davi diante de um erro. Aí eu pergunto para você, como você reage diante de um erro que você tem? Você pede perdão para Deus? Você recomeça? Ou você é daquele que desiste? Ou você é aquele que diz, não, abandonei, largo tudo, porque não vai dar mais certo mesmo, Deus não está comigo. A palavra do Senhor fala em Provérbios que quem encobre suas transgressões não prospera, mas quem as abandona, quem as deixa, encontrará misericórdia. Ou seja, nunca é tarde para você recomeçar, desde que você possa submeter-se, reconhecer que a sua força não é suficiente para que o propósito de Deus se cumpra na tua vida. Sua força não move a mão de Deus, seu esforço, sim. O que Deus disse a Josué? Esforça-te, tenha de bom ânimo. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, que eu serei contigo. Ou seja, a tua força não move a mão de Deus, mas o teu esforço em buscá-lo, em reconhecer sua soberania, em se colocar debaixo do seu poder, em refazer, recomeçar, tentar de novo, consultando a Deus. Isso sim pode mudar a tua vida. Ou seja, o problema não é geográfico, o problema muitas vezes é espiritual. Deuteronômio 28 deixa claro, quem ouve a palavra de Deus e coloca em prática, é bendito a entrar, bendito a sair, bendito no campo, bendito a cidade, tudo que fizer é bendito. E você pode analisar o homem que tem aliança com Deus. Ele chega no lugar onde ninguém prospera, ele prospera igual. Ele chega num lugar onde nada dá certo e ele ou ela vão conseguir fazer dar certo, porque é na dependência de Deus, não é na força do próprio braço. É confiando que Deus faz florescer no deserto, que Deus faz sair água da rocha, que Deus traz à existência aquilo que não existe, Deus faz chover o maná dos céus, codornizes dos céus se Ele quiser. Ou seja, se você quer que Deus reescreva a sua história, se você quer que Deus trabalhe na sua vida, comece praticando a palavra do Senhor.
Aqui nós vemos Davi, um homem que eu acredito que em toda a palavra de Deus não havia um homem que tinha mais inimigos do que ele. Ninguém tinha tanto inimigo a nível, né, de ser ameaçado de morte, perseguido, traído pelos próprios amigos, quanto Davi. Davi foi o homem que colecionou, se você ler o livro de Salmos, ele colecionou inimigos, colecionou batalhas, colecionou frustrações. Mas era um homem segundo o coração de Deus. E aqui nós vemos um exemplo. Primeiro ele agiu na motivação. Motivação, isso não te faz um homem de Deus e não te salva. Tem pessoas que vivem na igreja motivados. Ah, mas não pode ir motivado para a igreja? Pode. Até é bom ir motivado para a igreja, mas a motivação muitas vezes te engana. A pessoa está motivada, está agindo pelas suas emoções, dá um problema, perde a motivação, abandona os caminhos de Deus. Deus não cumpre propósito em pessoas motivadas. Deus cumpre seus propósitos em pessoas aliançadas. Em pessoas que adoram a Deus não mais por emoção, mas adoram a Deus agora porque conhecem, sabem que Ele é Deus, que Ele existe e que Ele trabalha. Ou seja, quero encorajar você. Se você já colecionou frustrações, colecionou problemas, indignações, você perdeu a motivação, que bom, parabéns. Perdi a motivação, pastor, que bom. A motivação te faz muitas vezes agir pela tua força, pelo que você tem, pelas tuas bênçãos. Não se condene se você não está muito motivado, mas seja alguém que tenha aliança com Deus. Alguém que não abra fora, que não desista. Alguém que saiba recomeçar. Todos os homens da Bíblia colecionaram problemas de frustrações e tiveram recomeços. Uma perseguição não é motivo para você abandonar e não dar mais uma chance para Deus. Tem pessoas que não estão dando chance para Deus e depois reclamam. Reclamam que Deus não age, mas poxa, a pessoa desiste, ela não dá chance para Deus, ela age na sua própria força, na sua própria motivação, não consulta Deus em como proceder e depois reclama. Deus está dizendo, eu quero uma chance de novo, de te mostrar que você se frustrou porque não me consultou em como proceder. Muitas vezes a motivação te atrapalha. Se a tua motivação for por meios errados, se você busca a Deus com motivações que não são de obediência, de aliança, de ser servo, de ser instrumento nas mãos de Deus. O que é ser instrumento nas mãos de Deus? É deixar Deus te manipular. Que palavra forte, né? Ah, ninguém me manipula. Tudo bem. Mas se Deus não te manipula, você não pode ser servo dele. Deus quer escrever de novo a tua história. Deus quer refazer o teu ministério. Deus quer reescrever a tua casa, a tua família. Ele só está dizendo, te aliança comigo, ou melhor. Faça aliança comigo. Faz voto comigo. Te entrega, te lança por completo. Desce do muro, te posiciona. Eu estava ouvindo uma repórter aqui do Rio Grande do Sul esses dias que me chamou a atenção das palavras que ela disse. No meio de tanta imoralidade, nesta época em que vivemos, né, posicionar-se é uma forma moral de agir. Ou seja, no meio de tanta imoralidade, se posicionar contra essas imoralidades, né, contra a corrupção, já é uma forma moral. Botar o couro em jogo, né, a cara a tapa e se posicionar, não ficar em cima do muro e escolher um lado. Isso foi uma repórter que não é cristã que falou, mas me chamou muita atenção que a gente precisa se
posicionar em favor da palavra de Deus e do Evangelho, se queremos que Deus faça algo em nós e através de nós. Eu quero encorajar você a ser como Davi. Teve erros, colecionou frustrações, mas sempre era uma página em branco para Deus reescrever. Seja uma página em branco. Deixa Deus reescrever. Não viva do passado, meu irmão. Não viva do passado. Deixa para trás, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Senão você vai sempre se frustrar. A arte de recomeçar, ela é indispensável para quem quer que Deus complete a obra que começou. Aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Agora você precisa ser uma página em branco todo dia. Todo dia. Coloque-se nas mãos de Deus, que Ele vai surpreender você. Você errou? Amém. Leia 2 Samuel 6 e 1 Crônicas, capítulo 13 até o capítulo 15. Você vai entender, né, para a gente resumir a história aqui, que Davi, ele errou, mas ele conseguiu trazer a arca do Senhor para sua cidade, depois de ter consultado a Deus, depois de estar triste, quem sabe até desmotivado, não é verdade? Na primeira ação ele estava totalmente motivado, confiando na sua guerra, confiando nos seus generais de força, e depois ele viu que, se não for pela força de Deus, não alcançaria aquele feito. E eu convido você a entregar a sua casa, a sua vida, nas mãos de Deus agora. Entrega, recomeça. Recomeça mesmo desmotivado. Deus não precisa da tua motivação. É bom? É, mas a motivação sem aliança, sem santidade, sem propósito, sem obediência à palavra de Deus, ela vai gerar frustração na tua vida. Vá a Deus como servo e deixa o resto para Ele. Amém? Convido você a estar orando comigo. Neste momento, se você puder, quiser, fechar os teus olhos, pensar em Deus, lançar para Ele toda a tua ansiedade, todo o teu medo, né? E deixar Ele começar a reescrever uma nova história na sua vida. Então, esvazie-se a si mesmo. Abra mão até mesmo das tuas razões, sabe? Muitas vezes nós temos razões, temos justificativas. Ai, meu Deus, eu não fiz isso porque aconteceu aquilo. Ai, pai, tu não viu que eu fui injustiçado. Irmãos, não existe homem mais injustiçado na palavra de Deus que José. 13 anos na prisão injustamente, sendo inocente. E Deus ainda usou ele na prisão e elevou ele ao grau de governador do Egito. Ou seja, não há homem mais injustiçado do que aquele. Amém? Então, deixa Deus trabalhar na tua vida. Para de se lamuriar, para de murmurar, para de viver do passado, porque senão você estará impedindo Deus de cumprir o que Ele quer em você. Vamos orar. Senhor, neste momento, Pai, nós queremos pedir perdão por quantas vezes atrapalhamos o Teu mover em nossa vida, Pai. Muitas vezes nós nos motivamos, mas por meios errados. Muitas vezes, meu Deus, nós somos a igreja, Senhor, somente para buscar aquilo que nos agradava. Esquecemos de te perguntar o que te agrada, Pai. O
o que você quer de mim? Como posso te servir, Senhor? Quantas vezes, Senhor, muitas pessoas vão à igreja e não conseguem fazer esse questionamento, se colocar à disposição, Pai. E depois querem reivindicar, Senhor, os seus direitos como cristão, mas não conseguem colocar em prática os seus deveres de cristão, de salvo. Eu peço, meu Deus, que esse momento de quarentena seja transformado em um momento de consagração, de reavaliação, de análise de si próprio, para que, meu Deus, assim como Davi, quando errou em sua primeira investida da arca, Pai, consultou somente os generais de guerra, Senhor, e não consultou os sacerdotes nem os levitas. Meu Deus, mas ele pôde, Pai, ele pôde, Senhor, recomeçar. E quando, meu Deus, disse: eu reconheço que não tinha consultado Deus em como proceder. Senhor, nós pedimos que seja da mesma forma conosco, Pai. Que o Senhor dê uma chance para cada um que está me ouvindo agora, de recomeçar a sua vida financeira, de recomeçar, meu Deus, a sua vida familiar, Pai, de recomeçar a sua vida espiritual, Senhor. Em nome de Jesus, confiando, parando de atrapalhar, Senhor, o teu mover, Pai, mas pelo contrário, se colocando à disposição do teu poder, da tua mão, da tua graça, do teu mover, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Queremos aprender, Pai, a estar seguro e confiante nas tuas mãos, Senhor. Obrigado, Pai. Daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei aquele que me guarda.
Eu só quero te exaltar, tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar, tem adoração em meu DNA. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar, tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar, tem adoração em meu DNA. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar, tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar, tem adoração em meu DNA. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Obrigado, Jesus. Queremos ser um adorador por excelência, Pai, porque está em nosso DNA, Senhor. Obrigado, Pai. Amém, Jesus. Quero agradecer a você pela presença aqui conosco. Você que tem uma oferta de amor, quiser contribuir no nosso ministério, estará aí na live, né? O número da conta da igreja, que os irmãos estarão providenciando. Eu quero estar orando por você neste momento. Você que quer trazer uma contribuição, depositar no ministério, pode colocar lá uma contribuição específica para ajudar em nossos aluguéis. Vivemos momentos de recessão, né? Estamos, claro, voltando, mas ainda é um momento de recessão e a gente precisa da contribuição dos fiéis, da fidelidade da igreja e daqueles que receberem o chamado de Deus para contribuir conosco. Quero orar por você, pela tua vida espiritual também e financeira agora, pela tua oferta de amor, e mesmo que você não tenha nada para contribuir hoje, mas vou pedir que Deus te dê condições para que contribua também sempre que tiver condições, sempre que Deus te abençoar. Oremos agora. Querido Deus e soberano Pai, Tu és o Deus dono do ouro, da prata, de toda a provisão, dono de toda a terra, Senhor. Eu peço neste momento, meu Deus, a Tua bênção financeira sobre a Tua igreja. Aqueles, meu Deus, que até estão passando por necessidades neste momento, Pai.